Sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo na sala. Nós estamos junto com você, aprendendo aqui como se iniciou a Igreja do Senhor Jesus. Nós estamos no livro de Atos, aprendendo como começou ali aquela que nós chamamos da Igreja primitiva. Temos que aprender um pouquinho mais, né? Vamos aprendendo todos os dias. Pegue seu papel, sua caneta, né? Vamos anotar, vamos conversando, vamos aprendendo juntos um pouco mais do que a palavra de Deus nos ensina. Isso aí. Amém, Andresa? Vamos lá, então. Nós estamos aqui, então, no capítulo 14 do livro de Atos, e a gente viu ali que, depois de bater as poeiras dos pés, eles vão para a cidade de Icônio, e naquele lugar tramam contra eles, né? Paulo e Barnabé continuam ali pregando o evangelho, levando o evangelho naquele lugar, e como a gente tem falado, né? Muitas vezes a gente pensa que vai estar fazendo aquilo que Deus nos ordenou a fazer e que vai ser tudo 100% suave, né? Tudo muito bom, que vamos ser muito bem recepcionados e que aquilo que a gente vai falar vai ser algo bem recebido pelas pessoas. E não é assim. A Bíblia nos conta que não é assim. Nem sempre será assim, né? Como a gente tem falado aqui, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele nos confronta, e ao nos confrontar, aqueles que são moldados por ele, transformados, né, que são transformados à luz da palavra de Deus, que recebem esse evangelho, e há aqueles que, diante desse confronto de quem eles são, levanta aqui meio que um escudo, um ataque muitas vezes, né, e é isso que a gente está vendo acontecer aqui com Paulo e Barnabé. Exatamente. Eles ficam criando coisas, preparando, indo contra a palavra de Deus, né? Mas isso é comum, a gente vê bastante nos dias de hoje, né? As pessoas que não recebem a palavra, aquelas pessoas que não são transformadas com a palavra, né? Normalmente elas são aquelas que vão contra a palavra. Claro que nos dias de hoje eles não conseguem bater, não conseguem jogar pedra e outras coisas. Pelo menos não aqui na nossa realidade ainda. Na nossa região, no nosso país ainda não, né? Se Deus quiser que não seja assim, né, Andresa? Mas é exatamente isso que acontece. Mas temos que estar prontos, né? A não ter essa receptividade que muitas vezes a gente espera que tenhamos, né? Eu me lembro no texto lá em João, quando o próprio Jesus, quando estava ali falando aos fariseus, falando de quem ele era, falando do Pai, e eles chamam ele de endemoniado, não é mesmo? Então, a gente não pode esperar uma coisa diferente para nós, né? E Paulo e Silas, eu ia falar Paulo e Silas, e Paulo e Barnabé estão aqui agora, eles saem ali da cidade de Icônio, vão ali para Derbe, Listra, e logo que eles chegam ali, lembra que nós falamos no vídeo anterior, né? Eles se deparam com esse homem ali no caminho, e era um homem que tinha uma deficiência de nascença, e o milagre de Deus acontece naquele lugar através da vida do apóstolo Paulo. E a gente tem sempre dito aqui, né, que os milagres não são o evangelho, os milagres não salvam, os milagres não são a palavra de Deus, mas muitas vezes são caminhos para que nós levemos a palavra de Deus. Ele abre portas, né? Os milagres abrem portas para que a palavra de Deus fosse pregada. E a gente viu ali no início, ali até o verso 15 desse capítulo 14, que houve uma confusão ali diante desse milagre, né? As pessoas que estavam ali começaram a achar que Paulo e Barnabé fossem deuses, que eles tinham um poder de fazer aquilo, e a gente vê o coração desses homens onde estava, né? Quando eles se rasgam. Eu queria até que você falasse de novo o que você falou no vídeo passado aí, do que significa esse se rasgar as suas vestes ali, quando eles veem aquela adoração daquelas pessoas a eles.
isso acontecia realmente, era culturalmente, né? Acontecia isso, que as pessoas realmente, sempre quando tinham alguma situação assim, alguma emoção intensa, na verdade, elas se rasgavam. Não sei se você lembra com José, né? Quando o pai de José soube da morte dele, a primeira coisa que ele fez foi rasgar as vestes, né? Por quê? Porque tinha aquela a sensação, sabe? Aquela situação de impotência, né? Seria como nós hoje, quando alguém estivesse tentando engrandecer a gente chegar a dizer, não é isso, é triste, né? Até, Andrés, uma coisa muito interessante que você falou, sabe? Muitas vezes os milagres não acontecem porque as pessoas vão se agarrar naquele que fez o milagre, naquela pessoa que foi usada, em vez de lembrar que realmente foi Deus que fez o milagre, né? E isso é uma coisa que acontece muitas vezes quando acontecem milagres, né? No meio de pessoas que não estão preparadas para ver esse tipo de coisa. Então é muito complicado isso. Mas essa profunda, o que acontecia nesse momento era que eles realmente rasgavam as roupas porque era uma profunda tristeza, né? Um desespero, uma indignação deles, né? De estar acontecendo aquela situação. Era isso isso chama muita atenção, que acontecia, né? Principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê aí um estrelismo gospel, vamos chamar assim, né? E aqui a postura de Paulo e Barnabé diante dessa bajulação que estava acontecendo ali, né? Porque isso ia fazer o quê? Ia fazer com que as pessoas tirarem o foco do evangelho e focassem naquelas duas pessoas. E isso, ao invés de inflamar o ego desses dois missionários aqui, isso traz neles essa indignação. E eu entendo, Larry, que é assim que o Filho de Deus ele age. Ele sabe que nada é por causa dele, né? Que não é ele que fez aquilo, que tudo é do Senhor Jesus. E aquilo traz essa profunda tristeza, né? Que é mostrada ali no fato deles rasgarem as suas vestes ali, que é algo cultural, como o Larry falou, né? E também é interessante o seguinte, Andressa, esse gesto também era feito de uma forma da pessoa poder mostrar, né? Que ela estava disposta a se humilhar diante de Deus, né? Ou diante daquela situação, né? Para mostrar, olha, eu sou humilde, é uma forma dele dizer também isso. Exatamente. Né? Ele dizer que ele realmente é uma pessoa, não é ele que está fazendo, e sim Deus que está fazendo aquela determinada coisa. E eu vou começar a nossa leitura aqui de hoje, então, a partir do verso 14. Leia conosco, tenha sempre a sua Bíblia na mão, seu caderno de anotação, a sua canetinha de marcar texto. A gente quase não vê isso hoje, mas rabisque aí, anote as coisas. Atos 14, verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Olha, então, diante daquela bajulação que estava acontecendo ali, daquela adoração a eles, né? Eles não têm o seu caráter moldado ou influenciado, vamos dizer assim, né? Acho que a palavra melhor é influenciado por aquela situação que estava acontecendo. Eles se rasgam e se mostram indignados e eles não saem do foco. Porque quando a gente se deixa levar por essas situações, por essas, aqui no caso, essa bajulação, essa adoração, nós saímos do foco daquilo que Deus nos deu para fazer, daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente vê tanto aqui na indignação deles, quanto na postura de se manterem no foco. Eles foram ali anunciar o Evangelho. Eles agora, então, demonstram a sua indignação e fazendo isso, eles estão pregando o Evangelho. Porque eles eles continuam a falar do Evangelho, aqui, como a gente acabou de ler. E é muito interessante, Larry, como a gente vê a sabedoria de Paulo e Barnabé aqui, né?
como ele é estratégico, como ele busca em Deus as estratégias para falar da palavra de Deus. Nas cidades anteriores aonde ele passou, onde ele estava falando ali mais com os judeus, ele trazia para começar a falar do Evangelho aquilo que estava ali no Antigo Testamento, na Bíblia que eles conheciam, as histórias que aquele povo conhecia. Agora Paulo entra aqui com essas pessoas, com esses gentios que estavam adorando a ele ali, e ele começa a trazer de coisas que era fácil para eles compreenderem. Ele vai falar de Deus, ele vai mostrar quem é Deus e o que Deus fez através de coisas que são cotidianas a ele. Ele vai falando do céu, da terra, de Deus o Criador, de todas as coisas que acontecem no cotidiano daquelas pessoas. Então, olha a estratégia que Paulo nos ensina aqui, né? Como nós devemos contextualizar aquilo que a gente está fazendo, levar para as pessoas. A gente tem como ministros do Evangelho, que todos nós somos, você precisa entender isso, todo filho de Deus, ele é um ministro do Evangelho. Nós precisamos levar isso de forma eficiente, de forma eficaz para as pessoas, e falar em uma linguagem que elas entendam é extremamente necessário, né? Então ele traz ali, ele está falando ali, se a gente fosse falar de repente com outras pessoas, Paulo está falando ali da graça comum, né? A chuva vem sobre todos, não, ele está trazendo ali aquelas coisas cotidianas, chove para você, chove para o outro, Deus abençoa, Deus traz o alimento, é ele, esse alimento que você tem naquilo que você planta, é Deus quem permite. Então ele vai trazendo o Senhor naquelas coisas que são cotidianas daquelas pessoas ali, porque se eles começassem a falar dos profetas, daquilo que Deus falou lá com Isaías, que Deus falou lá a Abraão, essas pessoas aqui não iam entender o que ele estava falando, não iam ter a profundidade do que ele estava falando, né? E sabe, Andressa, voltando só um pouquinho para que a gente possa também compreender uma coisa muito importante, porque fala muito ali, logo no 15, no 14, no 15, sobre o elogio, né? Sobre você estar elogiando as pessoas, né? E eu vejo que esse texto aqui nos ensina assim grandemente a gente ter cuidado até com o elogio das pessoas, porque é gostoso, claro que é gostoso. Olha, você pregou bem, você falou bem, né? Você isso, você aquilo, é gostoso. Isso enche o nosso ego, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter um cuidado. Lá em Provérbios 27, 21 diz assim: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Olha o perigo, né, Andressa? A pessoa é provada pelos elogios que recebe. Sabe quando você se engrandece, quando você recebe aquele elogio? Eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, né? Do perigo de receber um elogio e aquele elogio mexer dentro do nosso coração, o perigo que pode acontecer. Então a gente tem que aprender com eles aqui, né? A reação que eles tiveram quando eles foram elogiados, foram chamados de deuses, né? Foram chamados de um monte de coisa. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que aprender com eles aqui, porque nós temos que ter muito cuidado em relação a tudo isso. Que o Senhor guarde, né, o nosso coração. Quantas pessoas, né, que você conhece, que nós conhecemos, não amariam estar numa situação que nem eles estavam aqui, né? Tudo aquele povo amando, elogiando, sabe, fazendo oferta para eles, né? Aqui eles faziam oferendas, eles faziam um monte de coisa, mas quanta gente não gostaria de receber tantas ofertas, né, como eles estavam recebendo aqui, não é verdade, Andressa? É verdade. O perigo do elogio. Não esquece. Anota aí, 27 Provérbios 27 e 21, né? Leiam lá, tá bom? Vamos lá então. Eu parei aqui no verso 17. 18 agora. 18. Dizendo isso, foi ainda com dificuldades que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifício. Pensa que eles labutaram para aquelas pessoas parassem de falar aquilo, né? Não foi, tá bom, tá, né? Não faz, mas faz. Né? Foi com peleja, eles resistiram aqui. Nós temos que fazer isso, nós temos que resistir às nossas vontades, ao nosso ego, ao nosso eu quero, para estarmos focados e não sairmos daquilo que Deus tem preparado para nós. Verso 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto.
Mas quando quer falar aqui antes de eu... O ser humano é uma coisa complicadíssima. É só Deus para nos entender, né, André? É só Deus para nos entender. Num momento eles estavam elogiando, gritando, ofertando, e logo em seguida eles reagiram de uma forma com essas outras pessoas que chegaram ali, né? Só excitaram, vamos dizer assim, toda aquela situação e já fizeram para um outro lado. Como é difícil, né, André? Como é difícil entender o ser humano. A gente vê isso na nossa realidade de hoje. Muitas vezes, pastores que nós conhecemos, pastores de grandes igrejas, né? Por uma quedinha ou alguma coisa que aconteceu, aquilo fica destruído, a vida daquela pessoa, né? Ninguém mais acredita, ninguém mais... É mais ou menos isso acontecendo, sabe, Andressa? É uma situação assim, né? O cristão realmente, quando tem um problema desse, ele tem que se ajoelhar, ele tem que pedir a Deus, ele tem que pedir discernimento do Espírito Santo para saber como agir com cada situação, né? Não logo em seguida apedrejar e fazer coisas que estão fora, né, Andressa, de toda essa situação. Eu acho que tem que ter um cuidado em relação a isso. Exatamente. E veja só, a mesma situação, né? Aquele milagre que aconteceu ali, levou pessoas a quererem adorarem a Paulo e Barnabé, e agora leva pessoas a apedrejarem a mesma situação, né? Então, a gente vê aqui, eu penso que esse início aqui, logo nessa primeira viagem de Paulo aqui, talvez seja o começo de Paulo sentindo aquilo que ele falou lá para Ananias no momento da conversão de Paulo, né? Quando ele diz assim que Paulo iria ver o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Né? E aqui Paulo, você vê, ele foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Então, assim, não tacaram uma pedrinha nas pernas dele para ele sair correndo da cidade. Imagina que o que esse homem passou ali foram coisas bastante difíceis. Bastante difíceis. E o que me chama a atenção, que é notável, né? O comportamento dos apóstolos mediante todas essas situações. Né? Como que nós nos comportaremos? Qual é que seria o nosso comportamento, vamos dizer assim, né? Mediante uma situação dessa? Depois nós vamos ver, nós estamos vendo o antes, tudo que aconteceu, e nós vamos ver para frente o que eles fizeram depois disso, né? Então, a gente pode entender assim, poxa, é só seguir o que os apóstolos faziam, né? Como eles agiam nas situações, né, o manual está aqui, né? O manual está na nossa frente para a gente ver e para a gente entender, né? Olha Paulo, gente, o que esse homem já passou, por favor. Nós estamos só na primeira viagem. Exatamente, é uma situação que não, por favor, nós temos que aprender realmente e crescer com eles, né? Essa é a grande verdade. Verso 20, então. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Ele se levanta pela providência divina, por outro milagre de Deus, né? Porque ele já tinha sido dado como morto por aquelas pessoas. Paulo se recupera e ele se levanta. A gente não sabe, morto, né? A gente não sabe, na verdade, se ele morreu e foi ressuscitado, né? Ou se Deus não permitiu que ele morresse, né? Mas de qualquer forma, Andressa, o que aconteceu que foi um milagre. Sim. Não é verdade? De qualquer forma foi um milagre. Deus deve ter protegido ele. Tem muitos estudiosos que falam que ele morreu e que foi ressuscitado, né? E outros dizem que não, que ele realmente Deus o protegeu porque ele não morreu, porque ele levantou e foi e voltou para dentro da cidade, né? Meu Deus do céu, gente, é só Deus mesmo, não tem, Andressa. Eu fico assim... Ele nem se levanta questionando, reclamando nem nada, maldizendo aquelas pessoas. Ele se levanta e ele volta ali. Vamos ver o que ele continuou fazendo aqui, né? Olha só. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha que interessante, né? Ele volta para dentro daquela cidade e ele volta ali por conta do compromisso que ele tinha com aquelas pessoas ali. O compromisso primeiro com Deus, nada, né?
né? O compromisso que ele tinha diante de Deus de estar ali anunciando o evangelho, e ele sabia, Paulo na sua sabedoria, no seu conhecimento de Deus, ele sabia o quanto era importante ele voltar naquele lugar, porque aquelas pessoas daquela cidade viram, mesmo aqueles que foram confrontados e convertidos pelo poder do evangelho, eles viram o que aconteceu, e eu imagino que aquelas pessoas ficaram assustadas com aquilo que tinha acontecido. Mas ele volta ali para fortalecer aquelas pessoas, para trazer um ânimo para aquelas pessoas, para dizer para elas, olha, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes você vai quase morrer, né? Como nós não sabemos se ele morreu, ressuscitou, muitas vezes você vai quase morrer, mas a gente não pode desistir. Eu tô aqui, eu que acabei de passar por isso, acabou de me ver acontecer tudo isso, e eu tô aqui para dizer para vocês que o que importa é o reino de Deus. Eu aqui lembro do nosso pastor, né? Lembrei do nosso pastor essa passagem, fiquei até emocionado. Não sei se ele vai assistir, mas eu fiquei emocionado porque o que aconteceu com Paulo aqui é aquilo que o nosso pastor fala o tempo todo na nossa igreja, que ele está preparando uma igreja para ir para o céu. Não é verdade? E olha só o que aconteceu, gente. Depois de tudo que aconteceu com ele, ele voltou para dentro da cidade, certo? E encorajando o pessoal a permanecer na fé, lembrando que é necessário para muitos o sofrimento que está acontecendo para entrar no reino de Deus. E eu lembrei do Arthur, eu digo, meu Deus do céu, o pastor Arthur fala o tempo todo isso, olha, ele também está no mesmo caminho, né? Ele foi voltando não preocupado com ele, Andrés, porque ele não estava preocupado com ele, ele está preocupado com as pessoas que lá ficaram. Sim. Esse é o grande detalhe. Ele precisava voltar ali, fortalecer o espírito daquelas pessoas que estavam ali. Ele precisava exortar aquelas pessoas para que eles permanecessem na fé, para que eles não se abalassem nem com o que aconteceu com eles ali, nem com o que pudesse vir a acontecer com eles mesmos, né? Estando ali naquele lugar. Eu acho que Paulo está dizendo para eles e para nós aqui que a vida cristã, ao contrário do que a gente pensa, não é um parquinho de diversões. Né? E não existe uma preocupação, a preocupação daquele que prega a palavra de Deus, daquele que fala de Deus, não é com ele, e sim com as pessoas que estão ouvindo. Esse é o grande detalhe que eu aprendo com essa passagem aqui do 22, sabe? A importância que existe, porque ele não se preocupou, ele apanhou, foi apedrejado, jogaram para fora, vou voltar lá, e o que é isso? Né? Deus mandou eu falar, eu vou lá e falo de novo. Vamos lá. Era para isso que Deus chamou, é para isso que Deus nos chama, né? Independente de qualquer coisa. O evangelho, não para agradar pessoas. Exatamente. Né? Vamos lá, então, 24. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram para Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Pergue, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, aonde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que tinham terminado. Vê que eles vão fazendo todo o caminho de volta, pelo mesmo lugar onde eles entraram, vieram ali sendo maltratados, sendo apedrejados, sendo expulsos. Ele volta por esses mesmos lugares. Ele não voltou só para dentro da cidade de Derbe, ele fez todo o caminho de volta. Essa é a preocupação de Paulo com essas pessoas. Você não leu 23, eu acho que é importante. Só leu 23 para nós. Vou ler então. E promovendo-lhes em cada igreja as eleições de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Verdade, muito importante isso aqui. Paulo, ele volta ali para animar aquelas pessoas, para dar um ânimo de fé, para dizer que eles deveriam permanecer firmes naquilo que Deus tinha trazido a eles, e para organizar aquela igreja. Para organizar a igreja. Né? Às vezes a gente acha que é só uma coisa que precisa ser feita, a outra não. Não, olha, Paulo volta lá para deixar para fazer uma eleição de presbíteros naquele lugar. E olha, né? Como que eles fizeram com jejum e oração. Voltou para a igreja, jejuaram junto com a turma, né? Oraram junto com a turma, vamos escolher os presbíteros, vamos organizar essa igreja aí, porque, né, temos que preparar esse povo. Paulo entendia, Larry, a importância que é um presbítero. Primeiro, saber que quem coloca ali um presbítero tem que ser o Senhor. Por isso, debaixo de jejum e oração. Jejuns e orações, né? O texto fala.
Nós precisamos entender que assim deve ser, nós precisamos organizar. Paulo sabia das dificuldades que eles iriam enfrentar, eles precisavam ter estrutura, precisavam ter ali homens que soubessem conduzi-los no caminho da verdade. E esse fato deles irem ali e orarem para eleger essas pessoas mostra, muitas vezes nós vemos essa mesma eleição aqui sendo feita nas igrejas, nas assembleias de hoje por uma pessoa popular, é uma pessoa que conversa bem, se entrosa bem. Não, quem elege isso é o Senhor. Quem levanta essas pessoas tem que ser o Senhor, senão não vai dar bom. E Andressa, e como é interessante, né? Porque eles tiveram todo um processo. Vocês lembram todo do que aconteceu desde o princípio, que antes de Paulo e Barnabé saírem, foi jejuado, foi orado, foi feito todo um trabalho. Tudo debaixo de jejum e oração. Tudo debaixo de jejum e oração. E aí ele vem e vai acontecendo esses problemas no meio do caminho que muitos de nós desistiríamos, né? Não é isso que Deus quer. Imagina só, a primeira coisa, não deu certo, estão querendo apedrejar eu. Não, Deus não. Eu não vou ser presbítero da igreja daquele cara que foi apedrejado. Exatamente. Não, mas olha só, eu estou falando até num processo de levar a palavra. Olha o que está acontecendo, né? Às vezes você está lá e a coisa não está andando como você quer e não veio o recurso e aconteceu isso e aconteceu aquilo. E você diz, mas será que é que Deus... né? Não quer que eu faça isso, que Deus não quer que eu faça aquilo, mas vocês podem ver que tudo aconteceu com eles. Não tá enchendo. Aconteceu com eles e eles continuaram. Foram lá, voltaram, elegeram os presbíteros com jejum e coração e seguiram o caminho dentro de todo o propósito que desde o princípio eles tinham orado e jejuado. Eles não pararam no meio do caminho. Eles não voltaram debaixo de uma revelação do Espírito Santo, de uma ordem do Espírito Santo, de jejum, de oração. Então, eu entendo que quando nós fazemos dessa maneira na nossa vida, seja o que for, estando debaixo dessa proteção, debaixo dessa ordem, desse propósito de Deus, não cabe a dúvida, né? Às vezes nós estamos na nossa caminhada, em todas as esferas da nossa vida, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Deus te mandou ficar aqui agora. E muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta querem trazer essa dúvida para nós. Mas por que você está fazendo isso? Mas é aqui, não, mas aqui não. Mas quando você está centrado, como esses dois aqui estavam centrados, não importa o que vão dizer, não importa o que vão jogar, não importa o que vão fazer. O próprio Jesus nos ensinou que todos aqueles que pregam o evangelho vão sofrer, vão apanhar, né? Isso vai acontecer. Então, se isso está acontecendo, é porque realmente você está no caminho. Essa é a diferença. Se não tiverem te apedrejando, se não tiverem brigando contigo, algo está acontecendo. O termômetro é o contrário, né? Se estiver muito suave, pensa se você está fazendo a coisa certa. Está difícil, irmão. Eu sei, eu tenho conversado aí, inclusive com alguns missionários, né? E acontece isso, a gente está difícil, a gente não sabe. Gente, se está difícil, se estão batendo em vocês, é porque vocês estão no caminho certo. Sinto muito em falar. É difícil. E não é fácil para nós. Não é fácil, Andressa. Claro que não é fácil. Você vai pregar, as pessoas viram a cara, as pessoas brigam, as pessoas te chateiam, né? Sim. Gente, a gente sabe disso, mas não é. É o que Deus tem, é o que Deus colocou para nós fazermos. Tem que ser assim, não é verdade? E viver sempre nessa dependência, né? Assim como eles saíram da igreja de Antioquia numa dependência, debaixo da dependência de Deus, eles continuam dessa mesma maneira. Muitas vezes nós saímos sim, começamos algo debaixo da dependência de Deus e com o passar do tempo a gente liga um piloto automático e acha que a gente pode tomar a decisão sozinho. E acha que chega um momento que a gente já sabe por que caminho ir, que a gente já sabe que decisão tomar, de que forma fazer. E isso é algo que nunca pode acontecer na nossa vida. A nossa dependência de Deus, ela tem que ser contínua. E quanto mais nós caminhamos com o Senhor, essa dependência ela vai ser ainda maior. Porque é aí que você vai vendo o quão nada você é, o quão barrinho você é, né? Como a gente falou aqui na semana passada, um pedacinho de argila que acha
pode fazer alguma coisa. Não, nós não podemos fazer algo por nós mesmos. O Senhor Jesus disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Nós temos que ser essa dependência de Deus sempre na nossa vida. Você foi até o dia 27, 28, Andresa? Eu li até o 27. 27. Então lê para nós 27 e 28. Tá, vamos ler de novo 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os gentios. Então eles foram, fizeram o que tinham que fazer, voltaram estruturando aquele lugar, estruturando enquanto igreja, enquanto CNPJ, vamos dizer aqui, enquanto uma organização, estruturaram aquelas pessoas para estarem preparadas para as adversidades, né? Fortaleceram aquelas pessoas na fé, e agora eles voltam para o lugar de onde eles saíram. A gente precisa ter um lugar para voltar. Você que é missionário, que tem um chamado missionário, a gente precisa entender que não existe missionário desconectado de uma igreja local. Nós precisamos voltar, a gente precisa ter onde relatar, se abastecer, conversar, prestar discutir, contas, aprender, né? Exatamente, levar esse conhecimento, né? Tudo aquilo que aconteceu, e é exatamente o que eles fizeram partilhar aqui, que os irmãos lá daquele lado, lá naquele lugar onde você estava, estão vivenciando. O texto que não fala que eles relataram, se tinha, né, que eles relataram que tinham apanhado, que tinham jogado falaram pedra, tudo, né? Mas eles falaram tudo. Eles falaram tudo. É isso que é importante entre nós, irmãos, né? Muitas vezes você vai, você prega, você leva a palavra. Quando você volta, traz para os irmãos, compartilha, mostra para eles, né, o que estava acontecendo, o que aconteceu, porque tudo isso é crescimento, é o nosso crescimento em aprendizado e crescendo cada dia mais sobre a palavra de Deus, do conhecimento, né, do que vai acontecendo no nosso dia a dia. E o interessante é que eles não estão falando aqui o que eles fizeram, eles estão falando o que Deus fez neles e através deles, porque com certeza Paulo e Barnabé que saíram de Antioquia não são os Paulo e Barnabé que voltaram para Antioquia agora, depois de tudo que eles viveram ali. Muito bom, André. Eles relataram tudo que Deus fez por meio deles. Exatamente. E é isso que nós temos que aprender. O que Deus quer com a gente é usar nós para levar a palavra dele. É isso que nós temos que estar preparados, é isso que nós temos que pensar como pensavam os apóstolos, né? Que não era para eles aparecer, mas sim que ele, o nosso Senhor. Não é verdade, André? Essa hora do nosso horário. Gente, está chegando no nosso horário. Chegou. Eu quero agradecer a vocês por estarem participando com a gente. E cada dia mais nós estaremos aí para aprendermos e conhecermos. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente aprende, quanto mais conhecimento você tem daquilo que Deus deixou para nós na Bíblia, mais nós nos fortalecemos nele, mais nós crescemos nele, mais nós aprendemos nele. É isso que é importante. Mais somos transformados. Transformados. Cada dia nós somos transformados muito mais. Não é verdade, Andresa? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos ser que nem os Teus filhos, Pai querido, que levaram a palavra, apanharam, foram judiados, foram mandados para fora de muitos lugares, Pai querido, mas resistiram. Nós sabemos que resistimos porque o Senhor os suportou, deu o suporte a eles para que eles pudessem, Pai querido, estar cada dia mais levando a Tua palavra em todos aqueles lugares e completarem conforme esses Teus filhos, né, fizeram nessa passagem, Pai, levando a Tua palavra em todos os lugares, conforme foi orado e colocado na Tua presença. Que seja assim com a gente também, que nós possamos cada dia mais estar fortalecidos na Tua palavra. Amém. Nós te damos graças, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.